Olá, 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 pessoal! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma Arena de Experiências na Splendor Brasil, onde o nosso objetivo é realmente transformar, transportar, inspirar, trazer experiências que possam ter transformado o design humano de cada pessoa. Cada um de nós sabe que existe um caminho, uma maneira de eu poder me conhecer, de eu poder evoluir, de eu expandir a minha consciência. Elas são infinitas formas, eu posso acessar isso através do meu corpo mental, através de disciplinas, práticas, leituras, conhecimentos. Eu posso acessar isso através do meu corpo emocional, trabalhando com as minhas emoções, aprendendo a me conhecer, a lidar com a minha raiva, medo, ansiedade, angústia, entre outras. Eu posso trabalhar isso mental, emocional e com o meu corpo físico, através das minhas dietas alimentares, exercício e tudo mais. Então, todas essas são formas maravilhosas para que a gente possa acessar o nosso melhor, para que a gente possa entender um pouco mais desse design humano, desse corpício, né? Já que ele não vem com manual nem com bula, para que a gente possa entender um pouquinho mais e a gente caminhar e ir em frente, seguir evoluindo. Hoje nós estamos com o Matheus, uma figura fantástica, também tem uma ótima caminhada. Deixa eu chamar ele aqui. Matheus, vem aqui. Contar um pouquinho da experiência dele, dessa caminhada, como é que foi também esse despertar, esse entrar em contato consigo e hoje transbordar isso, né? Isso é um dos nossos grandes propósitos, a gente poder aprender, experienciar e depois ensinar, servir, transbordar. Porque a gente acha muitas vezes, quando a gente faz um trabalho de cura, de aprender uma cura, uma constelação, um reiki, terapia, seja o que for, a gente acha, não, agora eu posso fazer. Não, eu preciso primeiro trabalhar em mim. Eu sou sempre o modelo. O propósito é eu trabalhar em mim para, junto com os outros, eu continuar me curando, continuar trabalhando em mim. E aí, Matheus, onde estás? Não apareceu aqui ainda? Vamos ver se ele mandou alguma mensagem. Essa semana, esse mês, infelizmente, nosso parceiraço de toda terça e quinta, André, não vai conseguir estar presente. Ele está aí dando aula para um time fantástico, então ele não está conseguindo participar. Vou estar no mano a mano aqui junto com vocês, mas estamos chamando aqui o nosso parceirão de hoje, Matheus, da Oficina da Alma, trazendo um pouquinho mais sobre... Aí, aqui já apareceu, vamos ver se apareceu para ti, Matheus, o convite. Sobre como é que foi esse despertar dele, como é que são essas experiências maravilhosas que ele teve através da focalização, através do Petwork, que é parceiro do Petwork também, entre outras ferramentas ou conhecimentos que ele foi tendo contato ao longo de sua caminhada para poder chegar nesse ponto de hoje. E essa caminhada não para, né, gente? A gente acha que, encontrei agora o caminho. É a velha frase, né? Tudo que sei é que nada sei. Quanto mais eu acho que sei alguma coisa, menos eu sei. Só que está certíssimo. E aí, Matheus, não está aparecendo aí para ti? Vamos ver o que houve. Quem sabe faz ao vivo, a gente vai tentando aqui, buscando internet, conexões. Já mandei o convite, não sei se apareceu para ele. Enquanto eles estão tomando mate, como é que tu tá com o teu chimarrão aí? Tá em punho? Esse espaço nosso aqui, para que a gente possa estar juntos aqui, conversando, debatendo isso. Manda coraçãozinho, vai chamando o pessoal para que eles possam ir entrando na sala, se sentindo à vontade para poder participar desse debate maravilhoso aqui, desse conhecimento espetacular do Matheus hoje. Mandei mais um convitinho aí, vamos ver se aparece. Trazendo suas experiências, trazendo um pouco mais sobre focalização, quem não conhece, que possa conhecer um pouco mais sobre focalização. Realmente o caminho do despertar, eles são infinitas formas, né? É um espetáculo isso daí, e uma leva a outra, e outra leva a outra, e aí eu vou me compreendendo cada vez mais. Eu ainda ontem estava num grupo de Petwork aqui, e aí eles falaram de um dos materiais da Bárbara Brennan, do livro, aquele Mãos de Luz, né? Eu nem lembrava dele, tem aqui também o livro Mãos de Luz, e disseram que ela teria trabalhado junto com a Eva Perracos, que canalizou as palestras do Petwork. E aí tem uma partezinha ali que fala exatamente, quando fala da alma encarnando, fala dessa situação, cita a Eva Pierracos, né? Então, é muito bacana a gente perceber o quanto está tudo interligado, o quanto está tudo conectado. Quanto mais a gente
acha que tá, não, as coisas são separadas, não, não tem nada separado. Está tudo junto, tudo faz parte da mesma coisa. Cada ferramenta tem um pouquinho da outra, que tem um pouquinho da outra, só muda um pouquinho a linguagem, porque tem pessoas que são mais mentais, tem pessoas que são mais emocionais, tem pessoas que são mais corporais, mais físicas. Vamos ver, apareceu aí para ti agora, Matheus, o convite? Agora tu aparece aqui para mim que tu entrou. Estamos aqui tentando fazer a conexão. Algo está dando, tem que ser via celular. Se tu está tentando acessar no computador, não vai. Não consegui até hoje acessar pelo computador, é sempre via celular. Aí, o convite está aí ainda, está na tela. Talvez ele esteja tentando entrar via computador. Pelo computador não dá, tem que ser pelo celular. Aí, a hora que entrar pelo celular, a gente consegue fazer esse bate-papo. E o objetivo da Arena de Experiência, pessoal, é sempre esse, a gente compartilhar. Se você tem uma experiência, alguma técnica, algo que transformou o seu design humano, a sua persona, de quem você era, para quem você se tornou, venha compartilhar conosco. Traga essa experiência, traga aquele ponto que você era. Eu tinha uma visão, aí depois eu fiz, por exemplo, eu quando comecei o Reiki, já houve uma mudança significativa lá para mim. E traz muito a questão da autorresponsabilidade, o quanto é importante a minha higienização, eu trabalhar com os meus chakras, eu estar limpando os meus chakras. E assim, cada uma das técnicas e tudo mais. Vamos ver de novo aqui. Aí, agora apareceu uma outra solicitação. Vamos ver aqui se agora vai. Aceitar, oficina, entrar. Aí, acho que agora vai! Epa, pô, Ricardo, Aê! conseguimos, beleza? Eu Agora parei de sim, te beleza, ouvir. Matheus? Tudo tranquilo? Beleza, tudo jóia. Você tá me ouvindo bem? Tá um pouquinho longe, mas estou te ouvindo. Não Eu sei se é o meu parei, volume. eu Deixa eu parei ver. de te ouvir. Eu Não. E vou aqui, para mudar mim, tá bom. aqui. Pessoal, estão Beleza. ouvindo bem aí? Por favor, coloque comentários se estão ouvindo bem. Tirei aqui o áudio. Ah, deve estar melhor agora. Ô, Ricardo, obrigado Tá pelo bom. convite, cara. Bom dia. Bom Beleza, dia, boa bom tarde. dia. Tô vendo que você tá com seu chimarrão aí, bom demais. Eu ainda não almocei, eu ainda estou no pré-almoço aqui. Legal, legal. O Tá que se que tu toma preparando. aí antes do almoço ou não toma nada? Eu tava correndo aqui, cara, eu tava fazendo um almocinho aqui para as meninas. Quando o papai que fica com elas é sempre um ovo com alguma coisa. Joguei na panela ali correndo e deu certo. Elas gostam, elas falam que o ovo do papai é o melhor ovo que tem. Então Ah, eu vou show. mantendo isso aí. Tá bem, tá bem. Quantos anos tem tuas filhas, Matheus? Eu tô com uma de 11 e uma de 5. Ah, legal. É bom que elas se fazem bastante companhia. Sim. E aí eu falei com ela, segura a onda aí que papai já volta. Eu tenho dois Oi, também, já estão um pouquinho maior. O menino está você é. com 20 e ela está com 17. Mas Ah, tá. é bem assim, né? Quando tu tem um filho, é um silêncio na casa. Agora, quando tu tem dois, parece que tu tem uma quadrilha ali. É uma É, barulheira. é bom demais, é bom demais. Matheus, seja muito bem-vindo. Então, te apresenta aí para nós, para o pessoal que não te conhece. Quem é o Matheus? Quem é a Oficina da Alma? E dá um Beleza. pouquinho dessa tua caminhada, por favor. Bacana, Ricardo. Olha, é, então, cumprimento o pessoal que está chegando aí. Vou falar um pouquinho dessa caminhada. É estranho. Uma vez eu fiz uma publicação, Ricardo, com uma questão que é um dilema, né? Dentro da filosofia de vida. É sobre a questão do livre-arbítrio. Até onde a gente escolhe, até onde a gente atende escolhas que parecem já estar feitas no nosso coração, não é? Então eu começo trazendo esse dilema, assim, que essa ideia de livre-arbítrio, ela tem uma relatividade, ou seja, é, eu reconheci em mim alguns chamados, alguns anseios que eles já existiam desde de muito novo, né? E um deles era esse, criar um centro terapêutico. Na época isso não estava claro. Eu achava que seria um centro espírita, porque eu vim dessa cultura, dessa família,
E assim eu fui, e as coisas vão se clareando à medida que a gente vai dando passos, não é? E eu fui dando passos nessa direção, em estar criando um centro, né? Um centro terapêutico, um centro espiritualista, porque eu trago na minha personalidade uma forma muito aberta para poder lidar com aquilo que chega para mim, seja no âmbito da psicologia ou no âmbito da espiritualidade. Eu sou psicólogo e tanto antes de ser psicólogo eu tinha essa busca espiritual muito forte. Nasci numa família espírita, mas eu via percebendo que eu não conseguia me fechar naquelas estruturas, né, de uma doutrina. E eu sempre queria algo que não tinha ali, não podia. A gente pode aqui cantar, né, uns pontos, não, não pode. Aqui a gente pode trabalhar com isso, não. Meditação aqui, alguém fala, não, ninguém fala. Puxa, então eu tinha que buscar em outros lugares, né? Você está rindo é porque você também deve se identificar, né, Ricardo? Sem Com essa dúvida, conheço essa caminhada abertura, também. não é? Então eu fui reunindo elementos ali da beleza que eu via na filosofia oriental, no trabalho de interiorização da meditação, da beleza que eu reconhecia ali dentro do espiritismo, principalmente assim, lá eu aprendi a profunda devoção ao Cristo, sabe, a esse poder crístico. É, é, eu reconheci a beleza da força da Umbanda. São vários caminhos que foram forjando a minha trajetória espiritual até eu chegar na psicologia. E quando chegou na psicologia, a mesma coisa. Eu via beleza em Jung, eu via muita coisa bela na psicanálise, eu via uma beleza na filosofia existencialista, na corrente humanista. E na humanista a gente tem a Gestalt, tem Carl Rogers. É muita. E eu não queria me fechar em uma. Né? Mas chega uma hora que a gente vai fazendo algumas escolhas. Né? E aí, dentro dessas escolhas, eu fui entendendo, olha, Matheus, se você quer ter a liberdade para falar o que você quer, do jeito que você quer, você vai ter que criar o seu espaço. E aí nasceu a Oficina da Alma, que é um lugar que eu me sinto livre para me expressar. Expressar, para mim, não consigo imaginar um caminho psicológico que não tenha junto dele uma base espiritualista. Porque, para mim, quando a gente fala de psicologia, que é o conhecimento da alma, essa alma é excluída na academia, no sentido Total. mais profundo dela, né? Você também é psicólogo, né, Ricardo? Não, não, sou administrador. Ah, sim. Mas você fez foi o Petwork, né? Fiz o Petwork, constelação, movimentos essenciais. Eu vou chegar ali. Eu não encontrava na psicologia uma abertura para esse lado essencial do ser, para esse lado espiritual do ser, e ao mesmo tempo que nessa caminhada espiritualista que eu fiz, eu também não encontrava ali a base psicológica que eu acho necessária para a gente trabalhar as nossas resistências, medos e questões. Então eu sempre busquei essa síntese de uma forma muito aberta. E ao longo de tudo que eu fui conhecendo, algumas formações, né, nós temos em comum, né, o Ricardo é meu colega na formação de Petwork, apesar de estar em outra regional, a gente seguiu esse caminho, né, que é um Sim. caminho maravilhoso, que foi a união que eu encontrei de uma forma mais clara da psicologia com a espiritualidade. Eu encontrei essa união no Petwork e ele passou a ser a inspiração para mim na Oficina da Alma. Então, durante 10 anos, todas as quintas-feiras, eu apresentei palestras inspiradas no Petwork. E o Petwork ele transformou muito a minha vida. Quando a gente começa a pôr em prática as perguntas, as questões que o guia nos traz, puxa, aquilo ali vai nos levando para lugares muito transformadores em nós. Então, eu fui me inspirando nessas palestras para apresentar na Oficina da Alma um caminho espiritualista, cristão, mas ao mesmo tempo com um forte conteúdo psicológico. E na prática psicológica, eu de tudo que eu conheci, eu me agarrei a um pilar, a um fundamento que foi a focalização.
que é um método desenvolvido por Eugene Gendlin, um humanista, um filósofo, né, fenomenológico, que se uniu a Carl Rogers e desenvolveu, então, um método de manejo de processo emocional. Um método de ajudar as pessoas a fazerem um contato mais sentido com a experiência delas. E foram muitas pesquisas. Então, o Gendlin traz essa força da academia, essa força da psicologia, mais acadêmica, fundamentada com pesquisas, e o Guia do Petor traz esse pilar que é um convite para uma entrega mais profunda para essa dimensão espiritualista. O que eu adoro é reconhecer, o trânsito, o contato. Tem coisas que o Gênio está falando que o guia também está, e vice-versa, e com linguagens diferentes. Então, a beleza da gente se abrir para essa diversidade é que, às vezes, eu estou entendendo aqui e a pessoa está falando ali a mesma coisa, mas de outra forma. Aí eu entendo um pouco mais por uma outra linguagem, né? Como o Eu acho próprio isso guia fala nas beleza. palestras, né? Eu vou trazer o mesmo tema, mas sobre uma outra forma. Vou trazer o mesmo Ah, tema pois sobre uma é. outra forma. Tem um livro que eu É, acho fantástico, não sei se tu já chegasse a ler, Terra Biblioteca Viva, e ele fala exatamente isso, um livro canalizado pelos pleiadianos, e diz, as informações, elas jamais estarão disponíveis em um único lugar. Então vocês terão que garimpar elas nos vários lugares e perceber que às vezes muda a linguagem, mas tudo fala a mesma coisa. que legal. É isso. E aí a gente precisa de várias linguagens para vários tipos de pessoas, né? Tem pessoas que elas têm uma necessidade mais intelectual. Então a mensagem precisa chegar com esse tom mais rebuscado, mais complexo. Outras pessoas, para elas, se tiver muito intelectual, isso aí já começa a ficar indigesto. Então a mesma mensagem é trazida de um jeito mais simples e não menos efetivo por isso, né? Então é uma beleza, cada tipo vai encontrando uma fonte que traz um convite para um mesmo lugar. E eu entendo que esse mesmo lugar seja sempre esse autoconhecimento. A forma e o jeito que a gente vai fazer esse trabalho é que vai mudando, né? E você falou de uma outra formação que você teve, que também eu não posso deixar de dizer, que eu acho que é muito mal compreendida, que é sobre as constelações familiares. Sim, Né? É lindo, é é lindo. lindo. E, Eu diria que as constelações do Hellinger, ele é mais do que uma técnica, é praticamente uma filosofia ali. Quando tu compreende aqueles princípios, é quase como as leis universais, né? Quando tu compreende aqueles princípios, pronto, tu simplesmente entra naquele caminho ali e segue a vida. sim, é, a Flávia está pedindo para você repetir o nome do livro. Terra, Ricardo, Biblioteca Viva. beleza. Depois você digita lá. Então, é isso, eu vejo a mesma coisa em relação ao Pettock e em relação também à focalização. Não é uma técnica, embora tenham aspectos técnicos em cada uma dessas abordagens, mas é um jeito de ver a vida que vai mudando. Né? E esse jeito de ver a vida, né, em relação ao Pettock, por exemplo, é um jeito que a gente vai aprendendo a se responsabilizar cada vez mais pela nossa criação. E a gente aprende que a gente cria com cada pensamento, com cada sentimento, quer tenhamos consciência de que eles estão sendo emitidos ou não. Porque às vezes nós estamos vivendo uma experiência, mas a consciência que eu tenho dela é muito pequena. Né? Por exemplo, eu estava atendendo uma pessoa e ele falou: olha, eu preciso de ajuda porque eu estou vivendo uma experiência onde já tem alguns dias que eu estou muito cansado. Eu estou me sentindo pesado, cansado, e eu não estou entendendo por quê. Né? Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Eu estou me dedicando a coisas que eu gosto? E aí, ou seja, tem um monte de coisa na experiência dele de estar cansado, já que esse é o tema que você deu para a live, né, Ricardo? Experiência humana. Né? Sim. Nós estamos discutindo, essa é a tese de doutorado do Gendlin, dentro da focalização, ele vai estar debruçando em torno desse conceito do que é a experiência humana.
e vai estar dizendo quais são os critérios, quais são as características de uma experiência, quando é que a gente pode entrar em contato real com ela e quando é que a gente está criando aí um distanciamento dela. Nesse caso, essa pessoa estava vivendo uma experiência de um peso e de um cansaço sem entender por quê. E essa experiência, então, a gente começou a se aproximar e dar um zoom nela. E essa é uma chave que eu não encontrei de uma forma tão destacada em nenhum outro lugar, que para mim Gendlin traz uma reconexão com o corpo para o processo de psicoterapia. Então, a experiência ela está sempre acontecendo no corpo. Esse é um detalhe fundamental, né, Matheus? É fundamental isso, né? O quanto. Ontem eu estava no grupo lá com o Rino e Fátima, e o Sim. propósito desse grupo é exatamente isso, né? Porque nós, humanos, digamos assim, a gente é ensinado muito a pensar. Nós temos as três formas: pensar, sentir e agir, né? A gente sabe muito pensar, a gente sabe muito agir, mas a gente se esquiva de sentir de uma forma fantástica. E esse é o grande barato. A gente precisa aprender a sentir. Como é que eu vou sentir? Pelo corpo. Então, isso que você está trazendo é fundamental. A gente tem que aprender. Eu estou com ansiedade, eu estou com medo. Tá, e aí? Olha para dentro. Ninguém vai te trazer fora. A gente vem sem bula, né? Mas. Exato. E aí, o que a focalização vai dizer é como eu vou estar fazendo para sentir de uma forma que isso me promova alívio. Então ele diz assim, olha, existe um aprendizado em relação à distância correta no sentir. Se a gente está muito, nem tão longe que eu não possa sentir, às vezes eu tô, não, eu sei que tem uma mágoa, mas eu estou tão longe dela que eu não faço contato com ela, e nem tão perto que eu possa me embolar. Né? Como, Perfeito. então, Isso é muito do livro aquele do John E., né? E o Poder da Hora, ou também do Eckhart Tolle, do Poder do Agora, né? De eu observar a situação sem me identificar com ela. Que a gente chega, Matheus, tu tá me xingando, pô, e aí eu me identifico com isso. E aí no que eu estou identificado com isso, eu não consigo perceber o meu corpo, porque eu estou na historinha. Agora eu preciso daquele passo atrás ali para eu poder observar. Conte mais, Matheus. E esse passo atrás da gente, né, conseguir desenvolver essa capacidade de ser mais observador, ou seja, de aproximar da experiência sentida sem julgamento, sem crítica, sem querer apressar. Né? Hoje eu estava escrevendo alguma coisa aqui para publicação e algo que eu escrevi foi mais ou menos assim. A nossa condição como terapeuta é ajudar os nossos clientes a perceberem o que eles estão fazendo para poder travar o processo de viver a experiência, impedir esse processo de fluir. Geralmente, estou antecipando aí um feed que a gente vai julgar, geralmente isso acontece pelo nosso impulso em querer controlar. Total. Então, nesse impulso de querer controlar essa experiência, seja de querer que ela vá embora rápido, seja de querer entender o que eu ainda não sei, né? Ou seja de controlar, de dizer, não, eu quero alívio, mas eu não quero passar pela dor para encontrar alívio. Isso. O medo de sentir a dor, né? O medo de sentir dor, a ansiedade de estar lidando com algo que eu não sei, a pressa em querer entender ou querer me livrar, tudo isso são formas de controle que a gente desenvolve em relação a essa experiência que a gente está vivendo. Sim. E dessa forma, a gente trava o processo. Aí eu vou trazer um pouco do guia, que também vai falar a mesma coisa que o Gendlin com outra linguagem. Ele vai dizer assim, toda vez que a gente quer forçar o nosso processo interior, nós criamos uma corrente de tensão. Essa corrente de tensão, ela trava.
Então, o processo que era para ser fluido, que era para ser, né, um rio correndo em direção ao mar e trazendo alívio, porque o que o Gendre nos ensina é que tudo que a gente chama hoje de conflito, de dor, de dificuldade na nossa vida, são experiências no nosso passado que não puderam ser completadas. Elas E aí o não foram espiritismo é acabadas. fantástico sobre essa questão, né? Porque eu consigo entender que eu vivo várias vidas. Eu encarno, reencarno, encarno e reencarno. Outro dia eu estava vendo um material que falava que a gente vive hoje aqui, a média, digamos, é entre 600 e 1.100 vidas. Então imagina, entre 600 e 1.100, é óbvio que eu vou ter causado dores, é óbvio que eu vou ter dores, é óbvio que eu vou ter várias memórias que eu preciso ressignificar. E de que maneira eu posso fazer isso? De novo, sentindo no corpo, para poder me liberar, tomando consciência. Sim, completando vivências que ficaram incompletas, né? Exato. Seja na nossa infância, na nossa história, seja há 3 meses atrás, ou para quem acredita em vidas passadas, né? De Exato. situações que ficaram aí pendentes, e então a gente retoma, dando continuidade a isso que está em processo, que não termina com a morte do corpo e não começa com o nascimento da criança. Estamos num fluxo de continuidade. Mas tem muitas coisas que podem gerar aí questionamentos, como a Fernanda aí, 600 a 1.000. Não temos um aparelho para medir isso ainda, viu, É, Fernanda? Mas nós vamos um dia, nós vamos ter aparelhos para medir muitas coisas. Ei, Carol, inclusive medir essas emanações energéticas que nós vibramos o tempo todo e que nada sim. mais são do que expressões da nossa forma de pensar e sentir. Então, o nosso pensamento e o nosso sentimento, eles emanam energia o tempo todo. O tempo todo. Então, espiritualmente, a gente ainda não acessa a qualidade dessa energia, a cor dessa energia, o brilho dessa energia, o cheiro dessa energia, mas nós vamos desenvolver equipamentos para ir captando cada vez mais, desenvolvendo essa capacidade Essa de habilidade. aferir, de medir. Por enquanto, a gente vai confiando no que a gente sente. O nosso aparelho de captação da energia hoje é o corpo. Então, às vezes, eu nem entendo o que está acontecendo, mas eu sinto uma Sim. coisa estranha, é um peso, né? é um, às vezes, uma alegria, uma abertura, às vezes, uma paz. Nossa, eu cheguei aqui, comecei a conversar com essa pessoa, comecei a ouvir, algo em mim começou a relaxar. Que estranho. Olha, você está em contato com um campo energético. Você não sabe ver isso, a gente não sabe entender isso, mas nós sentimos. Essa é outra descoberta que a constelação familiar trouxe. A gente Sim. entra em contato com campos morfogenéticos de gerações da nossa família. E o Hellinger fala, mas Hellinger, como é que isso acontece? Ele mesmo fala, não sei como isso acontece. Mas acontece. Acontece. E é assustador. A gente vê, coloca ali a constelação e de repente aparece um personagem que está representando a sua mãe e ela começa a assumir uma dor nas costas, está pesado. Aí o constelador olha para você, sua mãe tem algum problema nas costas? Tem. Minha mãe vive com dor nas costas a vida inteira. O representante nunca soube disso. Que é isso? Isso não é Ah, só misticismo, isso não é só uma não. conversa fiada, embora é importante dizer que tenha muita gente que faz um uso muito equivocado de tudo isso, né? De tudo, da medicina, da política, da psicologia, das constelações. Vai ter sempre distorção em todos os campos. No cristianismo, né? Quanta merda foi feita aí em nome de Jesus, vai ter distorção sempre, mas essencialmente a filosofia essencial do Cristo, a filosofia essencial do Pétruco e da constelação, da focalização, elas são caminhos de muita liberdade, né? E que ainda transitam em dimensões que nós temos muito pouco acesso é, de, de de informação ou de capacidade de aferição, de medir. Então,
Se a Nós, gente o pegar o ser corpo, humano, né, Matheus? Nós, como ser humanos, a gente, dos 12 filamentos de DNA, a gente só tem dois ativos. Da nossa consciência de 100%, a gente só tem 5 a 10%. Então é muita ignorância que a gente tem. E é muito ralar assim para eu poder expandir a minha consciência. Não é uma coisa simples, né? A gente já teve 100%, a gente já teve mais filamentos. Nós escolhemos baixar tudo isso daqui para poder viver essa experiência. Agora a gente está começando a voltar esse caminho todo. Mas esse caminho só tem uma maneira. Eu tenho que olhar para dentro e começar a me perceber. Eu tenho tu estava falando ali dessa questão do imediatismo, eu tenho uma percepção, queria saber qual é a tua opinião também, mas eu acho que essa modernidade, ela de alguma maneira, ela nos afastou um pouco desse caminho do sentir, né? Porque nós tínhamos lá a medicina tradicional, aqui no Brasil, os chás, ervas e tudo mais, dos nossos avós, é, sempre era um caminho mais de sentir e de ir observando para ver na reação, como a medicina oriental e tudo mais, né? E a partir da indústria farmacêutica, simplesmente se criou um imediatismo de, não, estou com dor de cabeça, toma tal remédio, toma tal remédio. Não é à toa que a gente tem uma farmácia por esquina hoje, né? E cada vez que a pessoa tem alguma coisinha que o corpo, não, já entope de algo. Qual é a tua percepção disso? legal. Realmente, assim, a nossa facilidade, essa modernidade traz muitas facilidades e ela traz assim com muita gratidão uma vida muito mais confortável para nós, né? Eu não sei o que seria de nós, imagina, Ricardo, sem anestesia para ir no dentista, né? Sem esses medicamentos. Eu tomo 3 medicamentos de pressão no coração, né? É uma herança genética de papai que meu médico falou, Matheus, você pode meditar, pode fazer yoga, pode ficar magrinho, fazer atividade física. Cara, não dá, você se renda. E eu, não, vou fazer o tratamento espiritual, não, vou tomar homeopatia, vou tomar fitoterapia. Cara, nada foi suficiente para que a minha pressão, minha cabeça fervia. E aí eu tomo um remedinho de pressão, ó, né? Regula. Então, nós honramos a nossa estimativa de vida, né? Se você falou aí reencarnação, antes eu precisava de 3 vidas para cumprir um programa, hoje eu cumpro em uma, porque nós estamos Sim. vivendo até 80, 90, dá para 3 em 1 já, graças a essa medicina. Né? Que E segura o ainda meu pode coração puxar, como o aqui, Guia fala, amigo. né? Senão eu não chegava aos 60, cara. Eu não chegava aos 50 com esse coração bombando aqui, ó. É muito amor. Então ela regula, regula. Então nós agradecemos a todos esses cientistas e essa. Mas o mau uso de tudo que a gente cria, aí você tocou num ponto fundamental. Esse excesso de necessidade de conforto faz com que a gente vá para um comodismo e queira um alívio muito rápido para Sim. questões que às vezes é o que está acontecendo também muito com a leitura. Em vez agora da gente se dedicar à leitura aprofundada de um livro, a gente quer saber só de rolar feed, pegar o superficial, O resumo. resume aí para mim, o resumo. Então, nessa nós estamos vivendo já há muito tempo uma era, Jung falava disso, o nosso excesso de racionalidade nos afasta da nossa natureza essencial. Total. Então, o excesso de racionalidade, você tocou num ponto que eu não tinha pensado, a frequência com que a gente usa medicamentos para trazer alívio imediato, né, e satisfação imediata, é muito rápido, e com isso nós deixamos de conseguir a escuta mais profunda da experiência, que nós não temos paciência mais para poder aprofundar. Então, o que a focalização nos convida, o que o Pettork nos convida, é um olhar de aprofundamento da nossa experiência. E quem é que quer isso aí? Não, eu quero aqui, Matheus, o que você tem de mais rápido aí? Né? Aquela pergunta básica, né? Ô, Matheus, com quantas sessões resolve? Né? O pessoal vem Meu e me pergunta, Jesus! mas, Ricardo, quantas sessões de mentoria, de terapia aí a gente resolve o negócio? Depende. Depende É, do quanto tu está aberto para te conhecer, depende do quanto tu está querendo ressignificar aqueles aspectos, né? Tudo tem um caminhar. Quanto tempo tu levou, por exemplo, tu disseste, tu te rendeu ao medicamento, mas quanto tempo tu tentou e buscou outras formas de te conhecer até tu perceber, não, para essa questão pontual, eu realmente preciso.
Sim, e eu falo com os meus alunos, se vocês virem algum terapeuta dizendo prazo de sessão para melhorar vocês, corre, que isso é falcatrua, corre que é mutreta, e nós não temos poder, nós não temos. Nós Entendo. estamos lidando, então, com o desconhecido. Né? A psicologia hoje, esses caminhos terapêuticos hoje, são formas atuais de lidar com o mundo oculto. Né? E esse mundo oculto, nós precisamos ter Nos humildade habita, né? de saber que o que a gente sabe é a menor parte sobre nós mesmos, sobre aquilo que nos faz sofrer. Né? O que a gente entende é a menor parte. Há um vasto universo oculto para ser revelado, e mesmo que seja com tudo que a gente fizer nessa vida, nada será suficiente para que a gente tenha todas as respostas. Então, é de uma humildade a gente ter essa reverência ao mistério, o mistério do ser, o mistério da vida, o mistério de Deus. Né? De vez em quando eu Totalmente. ouço algumas pessoas falar de Deus, eu recuo esse tipo de conversa, porque eu falo, gente, eu não tenho a menor condição, né, de aprofundar nisso. É o lugar onde começa a entrar o silêncio como a melhor resposta, né, de reverência ao mistério da vida. E O ser pouca humano gente. é tão prepotente, né, Matheus, que a gente precisa personificar Deus como sendo aquele. Esse é o máximo. Peraí, mas só um pouquinho, tu tá no colégio, né? Digamos que a vida aqui na Terra é um grande colégio. Eu tô lá no pré-primário. Do pré-primário eu tenho o meu professor, dali eu tenho a coordenação, eu tenho a outro espectro, outras pessoas, facilitadores, vários professores, mas eu quero falar com o diretor do colégio. Eu sou a pessoa do pré-primário que eu vou falar com o diretor. Não, peraí, só um pouquinho, né? Vamos se comunicar com quem está mais próximo aqui. É verdade, nós temos essa ânsia, né? Essa prepotência. Então, nós, essa comunicação, o que a gente vai saber a respeito, não precisa nem de ir tão longe, tão profundo, mas da nossa experiência humana mesmo, o que a gente tem de acesso a ela é uma parte muito limitada. Tem uma frase do Gendlin que eu gosto muito, que ele diz assim, nós sentimos muito mais do que pensamos. A nossa capacidade de pensar sobre o que a gente vive é muito menor em relação ao que a gente sente que está vivendo. E aí ele termina essa frase dizendo assim: e há muito mais. Há muito mais que a gente ainda nem é capaz de mensurar como Sim. experiência. Né? E que a gente vai aprendendo a partir do momento que a gente vai desenvolvendo uma sensibilização. Né? Então, eu gosto dessa palavra, de o desenvolvimento da nossa sensibilidade. Isso é um processo, e alguns caminhos têm esse estímulo de ir desenvolvendo, como você falou, né, Ricardo, ao voltar para dentro. Como que eu vou desenvolver minha sensibilidade, Matheus? Aprendendo a constantemente observar sua experiência. E desse processo de observação constante, nossa sensibilidade ela vai se desenvolvendo. Aí, Exato. como que eu faço isso sozinho? Talvez num primeiro momento você precise de um apoio, de um grupo, de uma ajuda para esse processo de ampliação da consciência e da sensibilidade se desenvolva. Assim como eu gosto desse exemplo, uma vez eu participei, um amigo meu falou: Matheus, nós estamos fazendo aqui uma confraria de vinhos, vem cá. E eu pela amizade, e chegava lá, eu só queria os vinhos mais docinhos, que parecia com suco de uva, eram os que eu gostava. E eles começaram o Matheus, não, escuta aqui, ó, presta atenção. Aqui tem um tanino maior. Aqui, esse vinho aqui, como é que você vai saber? Aqui tem uma fruta que você não percebeu. Aqui, ó, aqui tem uma fruta além, né, da uva. Aqui também tem um outro ingrediente, uma outra fruta que está sendo colocada aqui. E uma série de ingredientes que eles iam percebendo pelo paladar, ou seja, desenvolvimento da sensibilidade, como? Tomando. Vai tomando, vai observando, vai lendo, vai estudando e vai desenvolvendo esse paladar refinado, né? Não é igual esse ogro aqui. Perfeito, Zé.
que só quer o suquinho, notas sutis, isso mesmo, Geraldo, nuances, né, que vão sendo reveladas, né? E para algumas coisas a gente vai desenvolvendo, para outras a gente é mais grosseiro e vai deixando passar. Então, para nossa experiência humana, esse desenvolvimento ele também é um processo que passa pelo mesmo método de Exato. observação. E daí a importância da gente ter, por exemplo, uma sessão que eu marco semanalmente, quinzenalmente, um grupo de pétoco, um grupo de focalização, para poder ter ali encontros com uma determinada constância, porque eu não vou conseguir desenvolver meu paladar para o vinho tomando vinho assim, de vez em quando, 3 vezes 2 por vezes por ano. ano. Pô, então, eles Não tem fizeram um como. negócio lá que era isso, tinha uma sequência, de 15 em 15 dias eles encontravam lá para bibiricar. Aqui também, nós precisamos de uma sequência para a gente se interiorizar, para a gente focalizar, para a gente fazer esse trabalho de saborear a experiência, né? E Exatamente. nesse sentido, então, a importância de ter esses espaços marcados para que isso seja constância. E daí o E aí vem, desenvolvimento. É o momento que a gente vai vendo assim, olha o que eu estou pensando, eu não sabia que olha, será que isso está me afastando das pessoas? Agora é que eu vi que toda vez que eu começo a ficar um pouco inseguro, eu me travo e fecho, e depois eu acho estranho que as coisas não desenvolvem. Mas agora que eu estou vendo que eu me fecho, olha aqui, eu não tinha degustado essa experiência de me fechar. Eu achava que a vida estava me negando algo que era o meu direito. Agora é que eu vejo que sou eu que digo não. Eu não via. perfeito, Você ia falar. perfeito. Não, é exatamente isso. Perfeito, não complemento com mais nada. O grande problema é que a gente imagina que depois que a gente se torna grande, né, não diria adulto, porque a gente continua com aquela mentalidade de criança, porque a gente é só 5% consciente, a gente acha que não tem mais erro. Não, mas eu preciso voltar a aprender. Então, eu acho que um dos grandes desafios, o grande barato da vida é a gente estar sempre se colocando a uma nova prova. Por exemplo, estou vendo que tu tem lá atrás, não sei se é um ukulele ou É o ukulelezinho, é. é o ukulelezinho, né? Então, tu não sabia também tocar. E aí tu foi lá, tu teve a aula, tu começou a ouvir. No começo precisa daquela pessoa para te dar a mão, para ir te guiando para que tu possa ir adiante. Então, esse é o grande barato. As pessoas criaram um conceito de que a terapia, a mentoria, o autoconhecimento é coisa para quem está louco. Não, gente, é para quem quer entregar o seu melhor, para quem quer se desenvolver, quem quer ir além. Ao invés de ficar parado naquelas limitações, aquelas crenças que tu disseste, não, eu não sei tomar vinho, não, tá bom, vou ficar assim, mas como é que eu vou desenvolver o paladar se eu não for lá de novo, olhar, ouvir aquela pessoa me dizer, não, é assim, é assado, ou tocar música. Exato. E essa rotina de se auto-observar é o que a gente precisa para poder estar se desenvolvendo. Porque a nossa mente ela é muito exteriorizada, ela é muito voltada para fora. Então, tem um mestre que eu também tenho maior carinho por ele, que chama Ramana Maharishi. É conhecido como o mestre do silêncio. Né? E às vezes um discípulo falava assim, ia lá até o ashram, ele já morreu, mas ia até o ashram dele na Índia e falava assim, aqui, eu estou aqui, a gente está aqui um tempão e o mestre não vai falar nada, não? E aí o colega dele, que já estava habituado, falava assim aqui, o discurso dele é o silêncio. Ou seja, eu também tinha que me sensibilizar para ouvir o que estava sendo dito através do silêncio. Veja como a gente está indo mais profundo agora. A presença, o ser silencioso que ali vibrava um mundo de abertura, de informações, né? E de convite para que outras almas silenciassem também. Né? Então tinha uns que descreviam assim, nossa, eu estava cheio de pergunta para fazer para ele, mas quando eu cheguei e fiquei de frente para ele, as perguntas Sumiram. perderam sentido. Não há necessidade, isso tudo era sabe o quê? Extravagância da mente, querendo Controle, entender, de novo, vamos para o controle. controle.
como se isso fosse me trazer, né, o A caminho, busca do prazer, eu quero o meu prazer, eu quero a minha felicidade. como se o entendimento pudesse nos dar isso. E às vezes é o contrário. Esse é um tema que eu trabalho com os alunos. Olha, para a gente conseguir acompanhar a experiência do outro, nós como terapeutas, nós precisamos aprender a renunciar a essa ânsia de querer saber, entender e saber o próximo passo. Fica com o mistério, renuncia nesse momento a qualquer interpretação e só deixa que surja, que se revele da experiência a Exato. verdade temporária desse momento. Perfeito, É, perfeito. né? Eu acho assim, Geraldo, muitíssimo obrigado por tuas colocações aí também. A gente viu o mito da caverna de Platão, aí o sopro do barro. Show de o bola. o Geraldo, ele está lembrando a gente que antes de Cristo, né, esses sábios já nos convidavam. O que é a diferença é que esses convites eles ficaram num lugar muito abstrato para Sim. muita gente e pouco acessível. E o que eu estou vendo surgir agora com o Petork, o que eu estou vendo surgir agora com a focalização, com a constelação, com vários caminhos assim que tem muitos que eu nem conheço, mas dos que eu Sim. conheci e aprendi a me conectar, é que esses convites assim mais elementares, mais essenciais, mais antigos, essa sabedoria antiga, ela está sendo renovada, né? Ela está sendo trazendo assim atualizações no como eu posso fazer esse caminho de autoconhecimento. Eu acho que já não há mais dúvida que o autoconhecimento é a chave, mas o como fazer isso, aí nós temos chaves e discursos hoje mais atualizados para deixar bem claro, olha, aqui, né, Gently fez um passo a passo, o guia ele tem assim um passo a passo, uma metodologia com questões, com perguntas, com ruas que desbravadores mais experientes eles passaram o facão em terras onde o mato era alto e ninguém via. Eles passaram o facão e abriram trilhas, abriram ruas, abriram avenidas. Facilitou, gente, para nós. Agora é só a Total. gente seguir. Está É só pavimentado, meter. com placa, está com a iluminação. É só seguir. E esse é o grande barato, né, daquele efeito do princípio do centésimo macaco, de Ken Keyes Jr., né? Lembra daquele experimento que isso é muito falado das constelações? À medida que um determinado volume de pessoas atinge um inconsciente coletivo maior e pratica, isso se expande para aquele todo. Então, quanto mais a gente se conhece, mais a gente ajuda pessoas, mais isso se torna mais fácil para um nível maior de pessoas, uma quantidade maior. Por isso que esse efeito ele é quase exponencial, né? Porque vai aumentando, mais pessoas têm mais consciência, mais pessoas ganham, e aí vai embora. Perfeito. E esse é o momento em que o nosso trabalho individual ele ganha uma conexão, uma conotação social. Pela conexão que nós estamos o tempo inteiro com o todo. Então, tudo que a gente fizer, cada passo que a gente der nesse caminho de abertura interior, vai beneficiar o planeta. Show Então, de é bola. bonito. Matheus, nós já estamos aqui beirando 50 minutos já. Eu sei que a gente teve uns probleminhas de conexão lá no começo, mas já estouramos o nosso tempo, eu não quero tomar demais o teu tempo aí. Tá Então, maravilhoso, acho que nós vamos ô ter que marcar uma Ricardo, outra charla assim, porque tá te bom demais. agradeço. Te agradeço demais pelo convite. O Ricardo até tinha me pedido, gente, ô Matheus, será que a gente pode fazer uma prática lá? E eu não me recuso, não. Mas eu falei, ô Ricardo, são só 40 minutos, eu acho que vai ficar apertado pelo tempo. Então, mas eu convido quem quiser vivenciar essa prática, daqui uma semana, 2 semanas, lá na nossa bio tem um link para o curso de focalização e nós vamos Show. ter um encontro ao vivo, né? E nesse encontro a gente vai ter um espaço maior para fazer essa prática e demonstrar como que a focalização ela vive esse processo, ela vivencia o passo a passo para que a gente possa nos dirigir para o interior,
do interior, das nossas experiências. Então, eu agradeço a oportunidade e sucesso para o canal, que seja esplendor de luz, de consciência para todos. Né? Um abração, Ricardo. Show de Pessoal, bola, Matheus, obrigado show de pela bola. presença, Deixa aí, pelas como é que o pessoal te, colaborações. te encontra? Ele te acha no direct, te acha Oficina da Alma? Como é que eles te acham? Oficina da Alma BH. Estamos sempre lá trazendo aí convites de interiorização. Né? Então já E, segue aí, pessoal. Pega ali lá em cima, né, no descritivo, lá Esplendor Brasil e Oficina da Alma. Já pega lá a Oficina da Alma, começa a seguir para acompanhar. E qual é a data direitinho, Matheus, desse evento que acontece semana que vem? então, tá lá no link da bio. Aí vai ter vão ter uma live e ter um evento aberto a todos pelo Zoom, tudo gratuito, onde a gente vai explicar como funciona para compreender esse caminho, né, da focalização. Perfeito. Eu sou ruim de número, amigo. Eu não sei o número, não, mas é semana que vem, uma coisa assim, tá lá na bio. Ah, tá. Não, achei que tu sabia o que horário. Beleza, show de bola. Obrigado, cara, pela oportunidade. Grande abraço. Muitíssimo obrigado. Pessoal, esse é o propósito da Esplendor Brasil, a gente trazer experiências transformadoras, mostrar que o ser humano está aqui para desenvolver, para evoluir, e existem várias formas. A gente pode conseguir isso através de autoconhecimento, através do corpo, através de práticas. São infinitas as formas. E se você tem alguma forma que deseja compartilhar conosco, venha, entre em contato. Será um prazer recebê-lo aqui para que você possa transbordar a sua maneira de se conhecer e poder contribuir para que mais e mais pessoas possam expandir a sua consciência. Ter essa consciência corporal, dos seus sentimentos, das suas emoções, da sua mente, do seu corpo, de tudo isso. Nosso papel é crescer e ajudar junto muitas pessoas crescerem para que a gente possa tornar esse planeta, esse mundo que a gente tanto quer. Obrigado mais uma vez a todos que acompanharam. Quinta-feira estaremos com outra Arena de Experiências, revelando mais experiências. Acompanhem, siga o nosso canal aí. Valeu, beijos e abraços a todos.